Aleluia, igreja. Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. O tema hoje é um tema maravilhoso. Falar sobre o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus, hein? Depois desses louvores de hoje, já deu para sentir que Ele está se movendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém? Só para ver se vocês estão vivos aí, né? Às vezes alguém foi arrebatado já, eu não gravei o rostinho de todo mundo aí. Queria que vocês, nessa noite, para a gente começar, abrissem o texto em João, capítulo 3, versículo de 8 a 15, que nós vamos ler aqui, só para a gente dar início e entender o que Deus tem para nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor Jesus: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhes digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, ele resume muito o que nós entendemos como o mover do Espírito Santo. Porque quando a gente fala sobre o mover do Espírito Santo, nós nunca vamos compreender como ele vai agir na minha vida e na sua vida, no sentido de você é um corpo diferente de mim. Você tem entendimentos diferentes de mim. E quando isso acontece, o Espírito Santo ele vai ter que traçar uma estratégia para chegar até você. Por mim, foi pela música e eu cheguei até o Evangelho de uma forma totalmente diferente. Ao ponto de, um dia, sair de uma certa igreja que eu estava e falar: eu preciso de algo mais forte. Eu preciso de algo que mexa comigo, que possa me impactar de tal forma que eu consiga entender o que eu vivo. E quando eu comecei a caminhar no Evangelho, de fato, porque até então eu sabia muita coisa da Bíblia, mas eu não sabia viver o que a Bíblia eu lia. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? O Jô Soares, ele já leu a Bíblia, ele falava muito, né? De ter lido a Bíblia 6 vezes, mas ele nunca se converteu. Então não adianta conhecer toda a palavra se ela não é eficaz para a sua vida e para a minha vida. Se ela não causar transformação na minha e na sua vida, a palavra de Deus é apenas um livro. Que qualquer pessoa pode ler e dizer-se entendida dela. Mas quando você lê tudo o que você lê, com o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, e você entendendo que o que você faz ali é para mudança de como você é, de como você imagina
que você precisa ser, porque você já não quer mais viver conforme a sua vontade, mas você quer viver a vontade de Cristo. Quando nós entendemos isso, tudo muda. E talvez chegou um ponto na sua vida que você já entendeu isso, mas talvez tem outros aqui que estão me ouvindo e ainda não chegou esse momento. Talvez ainda não entendeu ainda o quanto o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Talvez ele já até fez alguma coisa, mas falta ainda um algo a mais. Falta ainda dar uma balançada em você, do nível em que você perca o chão. Esse é o Espírito Santo que se move, ao ponto dele entender quem você é e você entender quem ele é. Porque quando isso acontece, é o exemplo que eu dei hoje na aula de manhã cedo aqui no EV. A sua vida, ela está aqui, e a vida de Cristo está do lado. E aí, quando uma coisa e a outra se junta, acontece algo muito tremendo. Porque agora você não vai viver mais conforme a sua semelhança, como Adão falou que estava vivendo em Gênesis capítulo 5. Eu estou fazendo homens conforme a imagem e semelhança de Adão. Agora você é a imagem e semelhança de Deus. E quando você se transforma nesse homem semelhante, ou mulher semelhante a Deus, as duas coisas, o que você lê e o que o Espírito Santo te ensina, é uma coisa só. Realmente, você vai entender por que você nasceu de novo. E se você ainda não nasceu de novo, em Cristo Jesus, eu estou falando do batismo, você vai cobiçar esse momento, porque você quer ser um em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto de Nicodemos é um conhecedor da palavra de Deus. E mesmo ele sendo conhecedor de todas essas coisas de Deus, isso não bastou para ele compreender o que ele vivia. Ele conhecia muita coisa, era mestre da lei, mas quando um homem entra no templo, fala de coisas, não porque falava da boca para fora, mas porque vivia aquilo que pregava, isso causa um impacto nele. Porque ele acaba percebendo que tudo aquilo que ele leu estava vivo na frente dele. Tudo aquilo que ele conhecia de palavra se materializou em Jesus na frente dele. A autoridade que a Bíblia diz que nós temos, ele estava vendo naquele exato momento. E isso causou um impacto nele. Porque como a gente já leu e sabe que João, no capítulo 1, de 1 a 5, fala: Ele é o verbo vivo que desceu do céu. E quando nós conseguimos, assim como Nicodemos, entender a magnitude de quem Jesus é, o que Jesus fez em nossas vidas, tudo faz sentido. E ele disse que ia deixar esse consolador, mas calma, nós vamos chegar lá. O mais interessante de tudo isso é que Jesus tinha que causar ainda mais impacto. Nós sabemos da história. Esse homem procura Jesus de noite. Ou seja, ele ainda tinha vergonha de talvez não ter compreendido isso por tudo que ele leu, por tudo que ele sabia. Ele precisou ter uma hora em que ninguém estava vendo ele, para ele procurar Jesus, porque sobressaiu na vida dele a vontade de conhecer a Deus através de Jesus.
mais do que todo o conhecimento, mais de tudo que ele pensava das doutrinas cristãs daquele momento, sobressaiu na mente e no coração dele que eu preciso do que esse homem fala. E aí, quando Nicodemos está ali diante de Jesus, chega um momento em que ele pergunta para Jesus, e Jesus responde para ele exatamente o que a gente leu. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O mover do Espírito estava naquele lugar. E estava ali sendo palpável, como esse momento que está aqui. A gente já sentiu esse mover aqui no próprio louvor. E nessa palavra de hoje, o que Deus quer nos mostrar é que é preciso de um novo nascimento. Se você já é batizado, se eu já sou batizado, se nós conhecemos a palavra, o que nos falta compreender ainda? Nos falta compreender quem nós somos em Cristo. Porque a partir do momento em que você compreende quem você é em Cristo, o Espírito Santo, ele vai ter liberdade de se mover na sua vida. Você vai entender os confrontos que você vai passar, porque agora, como a palavra de Deus diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vai entender que o morrer para mim é lucro, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você chega a um momento em que você entende o Espírito Santo nessa magnitude, você vai entender que, ei, eu não vou mais avançar sobre o meu irmão, sobre algo, porque eu preciso amar ele em Cristo Jesus. Eu preciso ser como Jesus com aquela mulher, que ele encontra ela, e todo mundo quer apedrejar, mas a minha atitude, movido pelo Espírito Santo de Deus, é: vem para cá. Eu preciso entender o que ela está passando. Eu preciso compreender o que essa mulher ela necessita. E ela precisa reconhecer o erro dela. E os que estão tentando jogar pedras, eles precisam reconhecer também que eles também estão errados. Porque é melhor você entender o outro e ajudar o outro do que você jogar pedra. É melhor você ser como Jesus foi. Muitas são as interpretações sobre esse momento dele estar escrevendo na terra, na areia ali. Mas se ele tivesse escrevendo, perdoa Deus, eles não sabem o que fazem, ou qualquer outra coisa que seja, ele podia estar fazendo um jogo da velha ali, jogando consigo mesmo. Ele podia estar fazendo qualquer coisa. Mas não muda o fato de que Jesus não olhou para o pecado, mas ele olhou para o pecador que pode ser redimido através de uma palavra. Ele olhou o tanto que ele pode fazer por nós e por aquela mulher. Mas a gente nunca olha assim, porque a gente está muito cheio do nosso eu, das nossas vontades, da nossa cultura, do que nós pensamos sobre tais coisas. Mas quando é que nós vamos deixar o Espírito Santo se mover em nós? Quando é que nós vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar, nos mostrar? Eu vou dar um
um salto aqui e a gente continua, porque tem alguns pontos que você precisa entender. Existe uma promessa que talvez passa batido, ou talvez você conheça, mas você não compreendeu, talvez. E por isso continua vivendo no erro, por isso continua fazendo as mesmas coisas. E você sempre se pergunta, por que eu continuo errando, Deus? Por que eu continuo fazendo as coisas desse jeito? E aí eu vou tentar aqui, pelo mover do Espírito Santo, que é o que é a mensagem de hoje, fazer você compreender aonde é que está o seu erro. E pode ser o meu, eu não sou melhor que ninguém aqui. João capítulo 14, versículo 16. Diz, e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Ele está em vós. Ele está em mim. Quando nós entendemos isso, faz toda a diferença. Ele está dentro de você. Não tem como você sair arrancando Ele de qualquer jeito. Se você já aceitou Jesus, se você foi batizado, Ele está dentro de você. Você faz coisas erradas, é pela sua vontade e não pela vontade do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que Ele fala no seu coração, no seu íntimo, no seu pensamento. Porque a palavra de Deus diz, levai o seu pensamento cativo a Deus. Então o seu pensamento, ele está com Deus. Mas você não dá ouvidos. E aí faz errado. E aí não é culpa de Deus. E até quando nós vamos transferir a culpa? Até quando nós vamos não entender ou entender que é nós que somos falhos, é nós que somos limitados em não entender o que o Espírito Santo faz em nossas vidas e Ele quer fazer. Então muitas vezes tem várias coisas para acontecer na minha e na sua vida, mas não acontece por quê? Porque você e eu, nós remediamos isso. Nós, por nossos erros, nós vamos deixando e vamos fazendo coisa errada, e vamos fazer coisa errada amanhã, depois, daqui 2 anos, 3 anos. Aí eu vou pensar, no último segundo da minha vida eu vou mudar. Talvez você não tenha tanta chance assim, tanto tempo assim. E o Espírito Santo de Deus hoje, Ele quer trazer à sua memória que Ele está em você. E para Ele se mover, você tem que compreender, relembrar isso. Ele está dentro de você, Ele não saiu. Talvez você se esqueceu dele, mas Ele nunca se esqueceu de você. Ele nunca vai parar de pensar, eu preciso ajudar, eu preciso conduzir esse irmão, eu preciso mostrar para ele. Nem que seja atrás de um carro com um versículo, você está dirigindo, tem um carro na frente com um versículo. Seja sensível ao Espírito, irmão. Deus quer falar o tempo todo conosco. O tempo todo. Mas às vezes a gente não está dando as prioridades que a gente precisa dar ao Espírito Santo. E aí não dá para ouvir. Tem muito barulho, tem muita coisa na sua cabeça. Tudo é primeiro, todas as outras coisas são primeiro. Mas o reino de Deus não é primeiro. Então quando a gente troca as posições de como é para acontecer as coisas dentro do reino de Deus, não acontece. E não adianta forçar, porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência.
Então são vários textos que nem estavam no meu esboço, que eu posso ir citando para vocês aqui, e que falam sobre o que nós temos que ser. Eu falei hoje mais cedo, se você quer ler algo que vai te deixar se sentindo como super-homem, nesse momento que está dando estreia do filme, não estou ganhando nada para isso, lê Efésios. Você vai sair achando que você é o super-homem, depois de ler. Nossa, eu tenho todo esse poder em Cristo Jesus? Tem. Lê. Quando você estiver para baixo, lê Efésios, você vai ver. Você vai sair de outra maneira, você vai acabar a leitura e vai assim, meu Deus do céu. Eu tenho que usar isso aqui, eu não posso só ler isso aqui e ficar para mim. Tem que fazer algum sentido. O Maicon pegou o meu texto, né, no início do culto, que eu ia citar aqui, mas eu sei que é mover do Espírito Santo também. Glória a Deus. Porque um dos pontos aqui que eu coloquei é o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele leu. E o mais importante do que ele leu, não sei se você percebeu, é a última parte desse texto que ele leu, que fala até que ele venha. Porque talvez você hoje, porque a mensagem talvez está sendo muito impactante com você hoje, você saia daqui balançado, no carro, ou no ônibus, ou como você vai para sua casa, no Uber. Vai ser aquele silêncio e você refletindo do que Deus falou com você hoje aqui. Tremendo isso, maravilhoso, glória a Deus, esse é o intuito. Mas, se a partir de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e nos demais dias, isso perdeu o efeito, de que vale essa mensagem? De que vale Deus ter me usado hoje? E eu sei que, lógico, toda semente que é lançada cai em várias terras. E vai ter uma terra boa. Eu queria muito, e crendo em Deus, que você seja essa terra boa. Que não vai a pedra ali atrapalhar, que os espinhos vão atrapalhar, mas que vai germinar a semente que está sendo plantada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Até quando nós vamos ser cristãos, chamados pequenos cristos, e não vamos viver o que a Bíblia diz que nós somos? Até quando eu vou culpar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, e sei lá quem a gente culpe, de que eu não consigo ser o cristão que eu preciso ser, porque fulano, ciclano, beltrano fazem coisas comigo? Porque onde eu vivo é assim, porque no seu... Até quando? Até quando nós vamos viver nesse nível? Nível raso. Até quando nós não vamos realmente fazer o que Ezequiel 47 diz? Entrar nas águas, vamos lá. Não é só nos artelhos, nos joelhos, eu só sei disso por causa da música do Fernandinho. Brincadeira. Só para quebrar um pouco. Até quando nós vamos ficar só no raso? Uma das coisas que eu tenho mais ouvido em todos os lugares que eu tenho ido é sobre a identidade do cristão. Nós estamos perdendo essa identidade. E muitas igrejas estão buscando de volta o discipulado. Estão voltando a buscar essas coisas, porque o mover do Espírito sem conhecimento não vai acontecer. Pode acontecer esporadicamente. Mas a grande pergunta que eu quero que você mexa com o seu subconsciente é: esse mover que está acontecendo, ele é só um oba-oba? Ou realmente ele está te modificando? Ou realmente ele está transformando a sua vida ao ponto de não ser só um glória a Deus,
não ser só um movimento, porque o mover sempre é colocado nesse ponto, né? Se eu me movimento aqui, se eu falo em línguas, isso é mover, e não tem a ver com só isso. Tem a ver com a mudança que ele causa na sua vida. E faz total diferença. Total diferença. Porque se fosse olhar quantas vezes eu me converti, né? Quantas vezes eu aceitei a Jesus, foi mais de uma. Mas quando Deus me chamou de uma maneira totalmente diferente, audível, Ele disse: você vai entrar na igreja e você não vai sair mais. E eu, amém, eu criei. Porque se Ele tivesse falado também e eu não tivesse feito, não ia adiantar nada. Mas eu criei em voltar para a igreja e ficar permanente. Lá se vão mais uns quase 12 anos já. E muita coisa aconteceu. Muitas pessoas aceitaram Jesus através da minha vida e eu dou glórias a Deus por isso. Porque além de você ter o mover do Espírito Santo, você tem que, lógico, tem o segundo ponto. Você precisa gerar ovelha. Porque só gera ovelha, ovelha. Não tem essa. Não espere do pastor ele fazer algo. O que você precisa fazer. Você precisa evangelizar. A gente tem vários cultos de missões aqui. Mas mesmo que você não se sinta um missionário, que você vai aos lugares, que você vai na quarta-feira lá com a gente, que a gente tem um trabalho aqui de quarta-feira, ir ali, dar um sopão para as pessoas, né, que estão necessitadas na rua e tudo. Mesmo que você não faça isso, se você não fala de Jesus para ninguém que para perto do seu lado, você tem algum problema. E não é comigo. É com você mesmo e com o Espírito Santo. Eu sei que você está talvez sendo um crente 007. Mas Deus quer te revelar hoje que Ele precisa de você. Ele precisa, porque a palavra de Deus diz que nós temos que chegar com a mensagem dele até os confins da terra. Ele já veio, ele já ensinou como é. É nós que temos que fazer. E ele deixou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos mover para isso. E se a gente não fizer nada, irmãos, só vai demorar mais. Só vai demorar mais. Nós precisamos fazer alguma coisa. Uma coisa que nós temos de, vamos colocar, melhor que o Antigo Testamento, que as pessoas que viveram no Antigo Testamento vivem na lei, ou viveram na lei, é que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. 2 momentos. Primeiro momento, criação total. Não tinha nada e ele fez existir. Mas a Trindade estava ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Como você prova isso, Diogo? Vai ler uma Bíblia hebraica que vai estar lá Elohim. É Deus trino, Deus plural. Estavam os 3. O segundo momento que eu acho fundamental e que esse texto fez muito sentido para a minha vida. Hoje eu estou aqui em cima pregando para vocês, mas eu tive um passado em que eu
me envolvi com bebida, droga e um monte de coisa. Uma das drogas que eu não usei de jeito nenhum, por causa desse texto, era cocaína. Porque falava que, eu já tinha lido isso, já sabia disso aqui. Deus deu o fôlego de vida pelas narinas. E eu achava inconcebível de mim fazer algo isso. Eu sei que todas as outras são erradas, mas existia um temor. E eu olhando hoje o Diogo daquele passado, eu admiro que aquele Diogo, sem conhecimento nenhum, ele ainda tinha um pingo de temor. E talvez foi esse temor que Jesus nos evangelhos encontra naquele publicano. Muita coisa ele fazia de errado. Mas as orações dele, Deus ouvia. Deus vai se mover sempre para você. Mas você tem que estar com os ouvidos abertos. E naquele momento eu não estava. Mas existia uma pequena chama ali. Isso faz toda a diferença. Porque você está me ouvindo hoje aqui. E eu vejo assim a pregação como um monólogo, né? Só uma pessoa fala, vocês só ouvem, ninguém interrompe. Eu gosto mais da aula. Que da aula todo mundo fala, todo mundo pergunta, eu posso responder mais vezes. E realmente eu sei que a pessoa vai aprender, porque ela vai me perguntar e eu vou poder responder. E aí, enquanto ela não entender, eu vou ter que responder de outra forma até que ela entenda isso. Eu amo isso. Porque aí realmente eu sei, as pessoas saíram daqui, ela perguntou demais, ela me confrontou, mas ela realmente aprendeu. E às vezes, o que eu estou falando para você aqui, possa talvez, mesmo que sofra impacto em alguns, outros vão entrar por ouvido, sair pelo outro. Como eu disse, você vai viver a sua semana e o resto dos seus dias, e não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser mais uma pregação, mais um culto que você veio, mais um lugar que você veio convidado por alguém, você entrou e nada aconteceu. Não senti nenhum arrepio. O cara que estava lá em cima pregou sobre mover de Espírito Santo e eu não senti nada. Você que acha. Que a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Eu sempre digo lá no meu canal, quando eu faço alguma pregação, eu falo assim: eu não me interesso se vai ter 300, 400, 1000 pessoas. Eu quero que uma alma só entenda o que eu estou dizendo e só uma entenda o que o Espírito Santo está querendo falar com ela. Porque se ele tocou no meu coração para que eu abrisse uma live e pregasse, é porque tem alguém que precisa de ouvir essa palavra. Se tem uma igreja como essa e tem alguém como o pastor Álvaro ou qualquer outro que suba aqui e pregue, é porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você. E eu sempre tenho dito, não adianta você falar assim, essa pregação, ela seria boa para fulano, né? Fulano não está aqui, essa mensagem, nossa, vou mandar para essa pessoa. Coitado, né? Coitadinho de você. É para você, é você que veio. É para todos nós, inclusive quem está pregando. Porque quem está pregando é uma mensagem, é um milagre duplo. Eu passo o que Deus falou para mim, ou está falando aqui na hora, e eu também estou sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém maior no reino de Deus. Não tem ninguém maior. Amém? Tem algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento que você precisa entender, porque talvez você esteja vivendo como no Antigo Testamento, e eu preciso lembrar de você em que tempo você está. E você está no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, só a título de informação isso aqui. Bezaliel e Aholiabe, nomes bons para colocar em filho. Raquel. Êxodo 30, glória a Deus, não faz isso não.
Amém. Não dá nem para gritar um nome desse. O nome de filho tem que ser gritável. Aí eu leio rápido. Não dá. Êxodo 31, 3, versículo 5. 3 e 5, até 5. O Espírito Santo de Deus, ele só descia para algumas funções específicas. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, vai mostrar que o Espírito Santo desceu para que eles pudessem construir o tabernáculo. Algo específico. Segunda coisa é em Juízes. Deus capacitou através do Espírito Santo para liberar Israel e livrá-los de seus inimigos. E outra é reis e profetas, ou sacerdotes também, né? Que eles foram ungidos e inspirados para cumprir as funções. Isso é no Antigo Testamento, mas a gente não vive no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não há diferença, não há diferença entre você e eu. O Espírito Santo, ele está em todos nós. Todo aquele que é nascido de novo. Todo aquele que entende que não vive mais para o mundo, mas vive para Deus. Todo aquele que, como o pastor pregou uns domingos para trás, acho que é o último domingo, é como você ser um escravo, mas um escravo livre. Meu Deus, escravo, está falando isso. Calma, irmão, calma. Segura o coração. Segura seu coração. Porque no Antigo Testamento, quando um escravo ele queria ser livre, quer dizer, talvez ele ganhasse o que a gente chama hoje de carta de euforia, ele realmente ele podia ir embora. Mas se aquele escravo ele decidisse, eu quero servir a esse Senhor, ele tinha que fazer um ato. Ele tinha que furar a orelha dele com um brinco nos ombrais da porta, e aí qualquer pessoa que visse aquele escravo entenderia que aquele escravo, ele era um escravo livre. Mas ele optou por servir aquele Senhor. Todos nós aqui somos livres para não viver nada do que eu preguei até agora. Você pode sair daqui e dizer que tudo que foi falado até agora é balela. Mas a partir do momento em que você decide servir ao seu Senhor, sabendo que existe essa liberdade de querer ir embora, mas você quer estar, não é aqui na igreja só, nessas quatro paredes, mas está em Cristo, porque você se denomina cristão, pequeno Cristo, faz diferença. Porque todo mundo vai te ver diferente. Deixa eu falar de novo, que eu acho que só uma que entendeu. Quando você entende que você é um pequeno Cristo, que você não ouve essas palavras e as demais que são pregadas aqui, e você realmente vive, você é um pequeno Cristo, você é um pequeno Cristo, você não é a imagem e semelhança de Adão, mas é a imagem e semelhança de Jesus. Se não tiver entonação, o pessoal não entende, né? Entendi. Eu tenho que aprender isso. Faz toda a diferença quando você vive o que você fala. Porque todo mundo vai te ver como escravo livre. Você poderia ir em todas as festas, você poderia usar todas as drogas, você poderia sair com seu carro em disparada, fazendo 160, 180, mas você é cristão. Você é um pequeno Cristo. E aí, os seus pensamentos cativos a Deus, ele se modifica. Você entende o que você está vivendo. O mover do Espírito que a gente está pregando, ele vai acontecer
naturalmente. 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 Você não vai precisar esforço. Eu vi algo assim maravilhoso, que isso, eu falei até no GV, isso me balança de uma tal forma que vocês não têm ideia. Fui no evento esses dias e eu fui chamado para cobrir o evento, fazer um audiovisual lá. E lá eles botaram um som, tudo bem, não tinha jogo de luz, era num lugar muito frio, estava lá. Mas aí o pessoal só foi tocando os louvores, foi declarando palavras de bênção, e foi falando, e o mover do Espírito ali agindo. E aí começou, um aceitou Jesus aqui, o outro aceitou Jesus ali, e o outro foi aceitando Jesus para cá, e aí daqui a pouco um aceitou Jesus do meu lado, e eu falei, meu Deus, será que eu estou quase chegando perto de mim, será que eu vou ter que aceitar Jesus? Teve um dos que aceitaram Jesus, esse que aceitou Jesus do meu lado, esse vídeo ainda vai sair lá no canal. Esse homem, ele disse, contou para mim, né? Ele falou comigo assim, eu tô achando interessante o que aconteceu agora. Eu falei, fala. Eu estava indo por outro caminho. Jesus teve que me derrubar da bicicleta, meu guidão quebrou para me empurrar a bicicleta e chegar aqui. Eu falei, glória a Deus, já vi essa história antes. O último que aconteceu isso escreveu 13 cartas. Será que é com você? Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei muito impactado. Porque é muito lindo quando nós temos todos os aparatos que a gente tem aqui e Deus se move, e você aceita Jesus aqui hoje. E você toma essa decisão aqui hoje. Mas eu ainda acho mais lindo ainda quando não tem nada disso. E ainda Deus se move. Porque Ele nunca foi sobre tanta coisa que a gente tem, instrumentos maravilhosos, louvor maravilhoso que foi hoje. Nunca foi sobre isso. Foi sobre o quanto as pessoas que estão declarando Jesus, elas têm o Espírito Santo nelas. Se o Espírito Santo ele está se movendo dentro de você, meu irmão, você pode estar vendo palavras saindo da sua boca, mas está saindo da sua boca um fogo tão poderoso, uma palavra tão poderosa que você não tem a magnitude disso. E quando surte o efeito no coração daquele que precisa ouvir aquilo, acontece o que aconteceu naquele evento. Acontece o que acontece na igreja. Porque se trata de realmente eu estou vivendo. Não é o quanto de jejum você faz, não é o quanto de monte você vai, porque não é sobre o seu sacrifício. É o quanto você realmente é em Cristo. Porque você, não adianta, meu irmão, você fazer tudo e você não viver nada. Não adianta. Você está se enganando. Você está vivendo de aparência. Para você mesmo. As pessoas às vezes nem perceberam. Mas você sabe. Eu preciso estar em tudo. Eu preciso aparecer. Será que você não leu? É melhor que diminua eu e que ele cresça? Às vezes a gente esquece algumas coisas assim, e por isso a gente vive como a gente vive. Mas se a palavra ela estiver dentro de você, enraizada, meu irmão, é como o pastor pregou também nessa pregação de domingo passado. Você vai ter construído a sua casa sobre a rocha. E aí pode acontecer, pode falar o que quiser de você, não derruba.
Porque essa casa, ela não se trata de uma casa de alvenaria ou de madeira ou sei lá qual material foi feito. Mas essa casa está falando de você internamente, porque você é templo do Espírito Santo. Quando você compreender que você é templo do Espírito Santo, você vai falar assim: ei, eu preciso construir esse templo nesse nível. Ao ponto de eu não ser derrubado de jeito nenhum. Pode acontecer, eu posso ficar sem dinheiro, posso ficar sem carro, posso acontecer tudo. Mas eu não abro mão de estar com Deus. Eu não abro mão do Espírito Santo em mim. E aí o Espírito Santo vai se mover porque ele está vendo o quê? Entrega. Arrependimento. Ele está vendo quem realmente você é. Não adianta você negar isso. Você pode negar para mim, para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos. É muito fácil. Mas quanto ao Espírito Santo, você não consegue. Quanto a Deus, não dá. Você não precisa provar nada para mim. Você não precisa provar nada para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos e colegas. Você precisa tomar um posicionamento de quem você é em Cristo. Se você quer ser chamado cristão, viva como tal. Se você quer fazer coisas como pessoas do lado, você vê, impondo as mãos e a pessoa sendo curada, ou impondo as mãos e a pessoa realmente sendo tocada por aquilo, faz toda a diferença se você tiver o Espírito Santo, estiver vivendo o que você fala. Se não, pode até acontecer por uma misericórdia de Deus. Mas você sabe que não foi por você. Aleluia. Como a Jesus, nós temos que atuar da mesma forma. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dá para mim aí, diácono. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Pode continuar. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso era o que Jesus fazia. Ele falou: nós vamos fazer coisas maiores ainda do que ele fez. Isso é o básico. Volta ao versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviar para proclamar libertação aos cativos e restaurar as vidas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso aí é o básico. E já é forte, e já é muito. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Essa fala é de pregador, né? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. E o Espírito Santo também, ele produz algo em nós. Ele produz o fruto da transformação. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Não, nem precisa abrir, mas todo mundo sabe que é os nove frutos. E um dos que a gente menos usa é o domínio próprio. Por aí já basta. Não vou nem entrar falando os outros, porque esse aí é o mais difícil para todo mundo. E o Espírito nos enche também para uma vida de adoração e edificação, que é em Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse vale a pena abrir, diácono. Capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Continua.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros em temor de Cristo. Isso é difícil. Essa parte, a parte final dos versículos sempre a vírgula final é para te dar uma balançada. Estava indo bem. Estava indo bem. Quando você olha para o outro, quando você olha para esse irmão do seu lado aí, não vou falar essa, né? Olha para o seu irmão do lado. Não. Mas quando você olha para esse irmão do lado, se ele fez algo com você, como é que você olha para ele? Se ele te maltratou, como é que você faz? Sujeitai-vos uns aos outros em temor a Cristo. Também é difícil. Porque a gente tende a olhar sempre com os nossos olhos carnais. A gente não vou falar nunca que é muito, mas a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir olhar para outra pessoa como um filho de Deus. A gente olha o que ele fez com a gente. Você pode até acontecer no primeiro momento, mas se seu pensamento estiver cativo a Deus, rapidamente você tem que pensar: ele fez algo comigo, mas ele ainda continua sendo filho de Deus. Como Jesus agiria? Eu já falei da mulher que foi pega em adultério. Está lá, está escrito. Ah, mas eu não leio. Se não conheces, não vai entender nada. Porque a nossa base de argumento é a nossa razão. Não é a parte espiritual. Não é a Bíblia. Não é o que Jesus Cristo falou. Ou o que ele pregou, o que ele viveu. Eu estou vivendo a minha razão. Continua vivendo na sua razão. Continua. E aí quando ele dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ai, meu Deus! Não se espante. Porque você viveu a vida inteira na sua razão. Era todas as suas vontades. Como a gente brinca, né? Aí Deus vai ter um telão igual a esse. Diogo, deixa eu ver a sua vida aqui. Você disse que essa frase que eu te disse não faz efeito, né? Então, todo aquele que diz Senhor, Senhor. Ah, tô vendo aqui, ó. Corta aqui para mim e coloca essa imagem aqui de você fazendo isso. Aqui você não estava mentindo, não? Aqui você deixou de dar um perdão para o seu irmão porque você achou que ele não merecia? Aqui, ó. Esse aqui também é um corte que eu preparei para você. Os melhores momentos, tá? Melhores momentos da sua vida. Então, quando você pregou naquele dia, falando do Espírito Santo, mover do Espírito Santo. Mas o seu coração não tinha mover do Espírito Santo. Não é sobre você, é sobre mim também. E aí? E aí? Você enganou o Diogo, você enganou a Laís, você enganou a Raquel, você enganou qualquer um aqui. Mas vai chegar lá no telão dos melhores momentos, que não são os melhores momentos, né? Vai te mostrar, e aí? Você realmente foi movido pelo Espírito Santo? Ou você só achou que você estava sendo movido pelo Espírito Santo? Eu posso declarar todos os dias da minha vida, glória a Deus, santo, aleluia, mas se eu não vivo, não vale de nada. É vã repetição, diz a palavra de Deus. É coisa sem sentido. Sua oração pode ser alta,
Mas se não for como a do publicano, não vai surtir efeito nenhum. Eu queria, para finalizar, falar algumas coisas aqui que eu só vou citar só para você ter um nível de entendimento de coisas que ainda nem estão nessa pregação, mas poderiam estar. Só para você entender o sentido de algumas coisas que o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, ele vai causar em você quando você tomar algumas decisões. São só 8 que eu enumerei, que talvez tenha mais, mas eu não lembrei. Convencimento do pecado. João, capítulo 16, versículo 8. Se você quiser, sempre quando eu vou pregar, você pode trazer uma anotação, tá? Porque eu falo muito texto mesmo. Convencimento do pecado. João, capítulo 16, versículo 8. Conversão e regeneração. João, capítulo 3, versículos 5 e 8. E Tito 3, versículo 5. 3. Revelação e entendimento da palavra. João, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 4. Oração e intercessão. Romanos, capítulo 8, versículo 26. 5. Direção e Ele é o guia da sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 14. E Atos também, 16, de 6 a 7. 6. Ousadia para testemunhar, que a gente já leu. Atos, capítulo 1, versículo 8. 7. Milagres e sinais. Atos, capítulo 2, versículo 43. E Hebreus, capítulo 2, versículo 4. E 8. Consolação e encorajamento. João, capítulo 14, versículo 16. E Atos 9, 31. E Diogo, você não vai falar dos dons espirituais? Irmão, se eu fosse fazer isso, ia ter que ser outra pregação. Porque são capítulos inteiros falando sobre isso. Eu te dou os caminhos. 1 Coríntios, capítulo 14. Romanos, capítulo 12. E 1 Coríntios ainda tem mais. Não, e Efésios, capítulo 4. Tem vários textos sobre isso. Mas se eu fosse entrar nisso, aí talvez eu perderia toda a minha mensagem hoje. Porque você vai ser muito confrontado e você não vai aguentar. Então por hoje, eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Porque se de tudo que você ouviu aqui, de tudo que o Espírito Santo me conduziu a falar nessa noite, se isso tocou você de alguma forma, e você nunca tinha ouvido dessa forma, eu queria que, se você ouviu aqui várias vezes, né? Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso entender esse Cristo. Eu já aceitei Jesus, mas não entendi o que esse rapaz aí em cima aí falou, do jeito que ele explicou hoje. Eu já fui batizado, mas pelo que eu estou ouvindo aí, eu acho que eu preciso ser novamente. Eu não entendi nada que eu fiz. Eu achava que eu era movido pelo Espírito Santo, mas eu não era. Eu queria que você viesse à frente nessa noite. Eu não ia fazer nada disso, tá? De apelo, nem de chamar você à frente. Mas isso o Espírito Santo de Deus me falou no louvor. Que talvez tenha alguém aqui que ainda precisa tomar essa decisão, ou que entrou aqui hoje, e que precisava entender que eu preciso ser movido pelo Espírito Santo. E se essa pessoa está aqui, como o Espírito Santo de Deus me falou, lá no início do culto com o louvor, eu queria que você tomasse essa decisão de vir à frente. Não por mim, mas pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que Ele já falou no seu coração. Eu vou entender se você tiver vergonha e não quiser vir à frente, mas eu queria muito
não por força nem por violência, mas pelo mover do Espírito Santo dentro de você, o tanto que Ele te balançou hoje, que você viesse aqui à frente e que você tomasse a decisão de ser movido pelo Espírito Santo. Você tem essa oportunidade, enquanto o louvor vai ser tocado, de você fazer isso. As luzes estão apagadas, não se importa com quem está te olhando do lado, com quem está do seu lado. Essa decisão é sua, não é do outro. Se você se importar com o outro, você nunca vai viver o que você precisa viver. Eu falei sobre posicionamento. Você vai viver mais a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e vários outros dias sem viver isso, sabendo que você precisa viver. Aleluia, Senhor Jesus.